A Guerra no Ar é um romance de ficção científica escrito por H.G. Wells e publicado em 1908. O livro conta a história de uma guerra mundial entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, no qual a Alemanha usa aviões para bombardear cidades britânicas. O livro começa com uma descrição da Grã-Bretanha no início do século XX. A Grã-Bretanha é uma potência mundial, mas ela está começando a ser desafiada pela Alemanha. A Alemanha está desenvolvendo uma nova tecnologia, o avião. Os alemães planejam usar aviões para bombardear cidades britânicas, e os britânicos estão despreparados para esse tipo de ataque. A guerra começa e a Alemanha lança um ataque aéreo devastador contra a Grã-Bretanha. Os britânicos são forçados a recuar e a Alemanha começa a ocupar o país. Um grupo de jovens britânicos decide resistir à ocupação alemã. Eles formam um grupo de guerrilheiros e começam a atacar os alemães. Os guerrilheiros britânicos são bem-sucedidos em alguns ataques, mas eles são inevitavelmente derrotados. O livro termina com a Grã-Bretanha derrotada e ocupada pela Alemanha. A Guerra no Ar é um romance clássico da ficção científica. O livro é considerado um dos primeiros a explorar a ideia de bombardeios aéreos em tempos de guerra, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro também é uma obra de crítica social. Wells usa a história da guerra aérea para explorar temas como o imperialismo, o nacionalismo e o futuro da guerra. Pontos fortes. A história é emocionante e envolvente. Wells consegue criar uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém o leitor preso à história. O livro é inovador e visionário. Wells foi um dos primeiros escritores de ficção científica a explorar a ideia de bombardeios aéreos em tempos de guerra, e ele fez isso com grande imaginação e criatividade. O livro é também uma obra de crítica social. Wells usa a história da guerra aérea para explorar temas importantes como o imperialismo, o nacionalismo e o futuro da guerra. Pontos fracos. O livro é um pouco datado. Alguns dos conceitos militares apresentados no livro já estão desatualizados. O livro é um pouco lento em alguns momentos. A descrição da ocupação alemã da Grã-Bretanha é um pouco repetitiva. A Guerra no Ar é um romance clássico da ficção científica que ainda vale a pena ser lido. O livro é emocionante, inovador e visionário, e ele continua a ser uma obra de referência no gênero. Alguns temas explorados no livro. Bombardeios aéreos. Wells explora a ideia de bombardeios aéreos em tempos de guerra, e ele questiona as consequências de usar essa tática militar. Imperialismo. Wells explora o tema do imperialismo, e ele mostra como o imperialismo pode levar à guerra. Nacionalismo. Wells explora o tema do nacionalismo, e ele mostra como o nacionalismo pode levar as pessoas a cometer atrocidades. Futuro da guerra. Wells explora o futuro da guerra, e ele mostra como a guerra pode se tornar cada vez mais devastadora. A Guerra no Ar é um romance clássico da ficção científica, e ele influenciou muitos outros escritores de ficção científica. O livro também foi citado por vários outros escritores de ficção científica, como Isaac Asimov e Philip K. Dick. O livro também foi adaptado para o cinema em 1914, mas o filme foi um fracasso comercial.